Olá a todos, eu sou o narrador e estou aqui para ajudar vocês hoje. Sei que vocês usam esse vídeo para dormir, então antes disso por favor curtam o vídeo e se inscrevam no canal e comentem de onde vocês são. Que horas são quando estão assistindo? Agora fique à vontade e relaxe. Em 12 de março de 1987, Ethan e Raquel, um jovem casal à procura de paz e tranquilidade, se mudaram para uma casa isolada em uma pequena cidade da Califórnia, na esperança de escapar da agitação da vida urbana. Após meses de busca, eles finalmente encontraram a propriedade que parecia ser a oportunidade perfeita para recomeçar suas vidas. Localizada em uma região remota, longe da cidade e dos ruídos da civilização, a casa estava rodeada por um grande terreno com árvores altas que pareciam proteger a edificação das pressões do mundo exterior. Ao chegar, a casa se apresentou como um refúgio acolhedor. Seu exterior, marcado pelo charme das construções antigas, tinha uma pintura desgastada, mas ainda intacta. O telhado, embora envelhecido, estava firme, e as janelas de madeira escura refletiam a luz do sol com uma suavidade reconfortante. Ao adentrar pela porta principal, uma sensação de quietude invadiu imediatamente os dois. O interior da casa era imenso, com quartos espaçosos e pisos de madeira que rangiam suavemente sob os pés. O cheiro da madeira velha e do ar fresco do campo invadiu as narinas de Raquel, e ela sentiu uma paz imediata. Era o ambiente que ela e Ethan haviam procurado por tanto tempo. A casa, de fato, parecia perfeita para começar uma nova vida. A sala de estar estava decorada com móveis simples, mas de bom gosto, e as paredes eram adornadas com retratos antigos que pareciam contar histórias de gerações passadas. Havia algo inusitado, porém, que chamou a atenção de Raquel logo de cara. No hall de entrada, uma porta de madeira levava ao porão, mas o que a fez hesitar foi um aviso misterioso estampado na madeira da porta. O aviso estava desbotado, suas palavras quase ilegíveis devido ao desgaste do tempo, mas a frase que pôde ser lida com clareza era a seguinte: cuidado com o que você não vê. Raquel ficou por um momento parada, observando a inscrição, mas Ethan, sem prestar muita atenção ao detalhe, simplesmente deu de ombros e sugeriu que era apenas um aviso antigo, talvez deixado por algum morador anterior com superstições. Raquel, com sua intuição um pouco mais aguçada, ficou incomodada com aquilo, mas decidiu seguir em frente, acreditando que o lugar merecia uma chance de mostrar sua verdadeira essência. Nos primeiros dias, tudo parecia calmo e tranquilo. O casal estava se adaptando rapidamente à rotina da casa. Durante o dia, a luz solar atravessava janelas e iluminava o ambiente, criando uma atmosfera acolhedora. O som do vento passando pelas árvores parecia ser uma música suave que acalmava a alma. No entanto, à medida que os dias passavam, pequenos detalhes começaram a chamar a atenção de Raquel. À noite, quando tudo estava em silêncio, ela começou a ouvir um leve rangido vindo do andar superior, como se o peso dos anos estivesse pressionando as velhas madeiras do andar de cima. Embora Ethan, que era mais racional e cético, tentasse tranquilizá-la, ela não conseguia esquecer da sensação de que algo não estava certo. A casa, embora linda e acolhedora, parecia esconder algo. Mas o que poderia ser? Ela não sabia dizer ao certo, mas sentia que havia algo por trás da tranquilidade aparente. Em uma noite particularmente silenciosa, enquanto o casal estava na sala, Raquel notou um som suave vindo de um dos quartos do andar superior. Era um som como de passos leves, mas a casa estava vazia e Ethan estava ali, com ela, na sala de estar. O som continuava, mas, quando ela se levantou para investigar, ele parou subitamente. Raquel se sentiu desconfortável, mas tentou se convencer de que poderia ser apenas o barulho natural de uma casa antiga. Ethan, como sempre, sugeriu que ela estava apenas imaginando coisas, e ela decidiu ignorar o que ouvirá. Contudo, aquela sensação não a deixava em paz. Nos dias seguintes, os ruídos se tornaram mais frequentes. À noite, os passos no andar superior voltaram, acompanhados de rangidos como se a casa estivesse viva, ajustando-se à sua presença. A tensão se acumulava no ar, e Raquel se via cada vez mais inquieta. Embora tentasse racionalizar o ocorrido, a sensação de estar sendo observada persistia. Era como se a casa estivesse cheia de segredos que ela não conseguia entender. Em uma manhã fria, depois de uma noite particularmente estranha,
Raquel levantou-se antes de Ethan e resolveu dar uma volta pelo jardim. O ar fresco e o som dos pássaros ajudaram a acalmá-la, mas algo mais chamou sua atenção. Enquanto caminhava pela área externa, notou que uma parte do jardim, próxima ao muro, parecia estar mais sombria do que o restante do terreno. Algo no solo parecia estar fora do lugar. Ela se agachou e percebeu que o que pensava ser uma pedra era, na verdade, uma peça de madeira enterrada parcialmente. Curiosa, ela retirou a madeira do solo, revelando uma pequena placa de metal enferrujada, com a inscrição parcialmente apagada. Ao tentar limpar a sujeira, ela conseguiu ler apenas uma palavra: entrada. Ela sentiu um calafrio. O que isso significava? Uma entrada secreta? Ou apenas mais um detalhe curioso e sem explicação? Quando Raquel mostrou a peça para Ethan, ele não a levou a sério, achando que se tratava de mais um dos caprichos da esposa, mas ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava sendo escondido naquela casa. Sentia uma pressão crescente, como se a casa estivesse sugando sua energia e deixando-a cada vez mais tensa. O lugar, que antes parecia ser a definição de paz, agora exalava algo perturbador, uma sensação de que não estavam sozinhos. Algo ou alguém os observava, e Raquel não sabia mais o que pensar. Quando a noite caiu novamente, ela e Ethan se prepararam para dormir, mas Raquel não conseguiu relaxar. Uma sensação de frio súbito a envolveu, como se a temperatura do quarto tivesse caído drasticamente. Ela olhou para a janela, e o vento parecia estar forte, mas a casa estava selada, sem nenhuma corrente de ar visível. O que estava acontecendo? Antes que ela pudesse pensar mais sobre isso, ouviu um leve som, como se algo estivesse arranhando a parede do quarto. Não era um som natural. Era rítmico, quase como se alguém estivesse tentando chamar a atenção deles. Raquel queria gritar, mas o medo a paralisou. Ethan, por sua vez, estava completamente alheio àquilo, como se a casa estivesse levando Raquel à beira da loucura. Apesar da tensão crescente, Ethan insistiu que Raquel estava apenas exagerando. Ele a tranquilizou, dizendo que a casa era velha e que esses sons eram comuns. Mas algo dentro de Raquel dizia que ele estava errado. E logo, ela descobriria o quão errado ele estava. A casa tinha muito mais a esconder, e os mistérios que estavam começando a se revelar eram apenas o começo de uma série de acontecimentos que, mais tarde, os forçariam a enfrentar algo que eles nunca poderiam imaginar. Aquela noite, quando o som estranho cessou, Raquel ainda não conseguiu dormir. Seus olhos estavam fixos no teto, tentando entender o que estava acontecendo, mas tudo que ela conseguia sentir era um desconforto profundo, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Era uma sensação opressiva, como se a casa estivesse prestes a se revelar por completo. Mas as perguntas que surgiram em sua mente eram perturbadoras. O que estava acontecendo realmente naquela casa? E o aviso na porta do porão, o que ele significava? Ao ignorar aquele aviso, o casal não sabia que havia começado uma jornada perigosa, uma jornada em que os segredos da casa, lentamente, viriam à tona. E, no final, esses segredos se tornariam a chave para sua própria sobrevivência. Após uma noite marcada por pesadelos e sussurros abafados que pareciam emanar das paredes da casa, Raquel acordou com a sensação de que algo estava muito errado. A manhã parecia tranquila, com o sol penetrando suavemente pelas janelas, mas o ambiente dentro da casa carregava uma tensão palpável. Ela se levantou antes de Ethan, que ainda estava imerso em um sono profundo, possivelmente alheio ao crescente desconforto de sua esposa. Raquel, com um nó no estômago, decidiu sair para o jardim, na esperança de que o ar fresco pudesse aliviar sua ansiedade. Mas, à medida que caminhava pelo terreno, o que ela sentiu não foi alívio, mas sim uma crescente sensação de opressão. Ela olhou para a grande árvore de carvalho que ficava no centro do jardim e, sem querer, se viu observando o local onde a terra parecia ter sido recentemente mexida. Algo sobre aquele ponto parecia fora do lugar. Ao se aproximar, seu olhar caiu sobre o solo um pouco mais abaixo da árvore, onde uma pedra parcialmente enterrada sob a folhagem chamou sua atenção. Sem hesitar, ela se abaixou para investigar. Ao retirar a terra, encontrou uma peça de madeira esculpida, já parcialmente desfeita pelo tempo, e quando a limpou, uma pequena placa metálica foi revelada.
O metal estava coberto de ferrugem, mas a inscrição que ela conseguiu ler foi suficiente para deixá-la arrepiada. Entrada. O que isso significava? O que estaria enterrado ali, embaixo daquela árvore? Raquel olhou para trás, sentindo a sensação de estar sendo observada, mas o terreno estava vazio, silencioso. Ela rapidamente escondeu a peça de volta, com medo de que algo ou alguém pudesse estar observando. Quando Raquel levou a peça para Ethan, ele olhou para ela com ceticismo. Ele não sabia o que ela estava procurando, mas sentiu que aquela obsessão com os detalhes pequenos estava começando a afetá-la. Ele tentou convencê-la de que a casa era antiga e cheia de peculiaridades, mas Raquel sentia que isso era muito mais do que simples velharias. O aviso na porta do porão, a estranha placa de metal no jardim, algo não estava certo. Ela sabia disso, mas não conseguia provar nada ainda. Ethan, por sua vez, embora sentisse a mesma inquietação que ela, não estava disposto a acreditar que sua casa fosse mais do que uma estrutura com história, como qualquer outra. Naquela noite, as coisas tomaram um rumo mais perturbador. O casal jantava quando Raquel ouviu novamente o som familiar de passos no andar superior. Mas dessa vez, o som não veio do andar de cima como nas noites anteriores. Agora, o barulho parecia vir do porão, um som leve, mas repetitivo, como se alguém estivesse andando por lá, embora nenhum deles tivesse ido até o porão naquela noite. Raquel tentou ignorar, convencendo-se de que era apenas a casa se ajustando ao clima frio da noite. No entanto, o som aumentou, até que se tornou impossível de ignorar. Ela se levantou abruptamente e olhou em direção à porta do porão, que estava entreaberta. A luz que passava por baixo da porta parecia mais fraca, como se algo estivesse bloqueando a entrada. O que poderia estar ali? Ethan percebeu o olhar alarmado de sua esposa e, relutante, concordou em investigar, mas somente para afastar qualquer ideia irracional que Raquel pudesse ter. Eles se aproximaram da porta, e o som parou de imediato. O silêncio tomou conta da casa, mas a tensão era palpável. Com a luz da lanterna em mãos, Ethan desceu as escadas para o porão. A cada degrau, o ar parecia mais pesado, mais denso, como se estivesse sendo puxado para baixo. Quando chegaram ao último degrau, o porão estava vazio, exceto por algumas caixas antigas e móveis cobertos por lençóis brancos. O cheiro de mofo e madeira velha preenchia o ar, e a sensação de claustrofobia aumentava a cada segundo. Ethan olhou em volta, mas não havia nada fora do normal. Raquel, que o seguia, estava tensa, seus olhos se movendo rapidamente de um canto para o outro, tentando perceber qualquer sinal de algo estranho. Não encontraram nada. Nada além das velhas relíquias do passado que pareciam guardar mais do que simples poeira. Mas quando Ethan estava prestes a dar meia volta e subir as escadas, algo chamou sua atenção. No canto do porão, quase imperceptível, estava uma pequena caixa de madeira. Não era grande, mas estava bem escondida, parcialmente coberta por uma pilha de jornais velhos. Curioso, Ethan se aproximou e, com a ajuda de Raquel, retirou a caixa de seu esconderijo. Ao abrir, o que encontraram dentro foi algo que nunca poderiam esperar. Uma coleção de cartas e um diário antigo. Raquel pegou o diário e começou a folhear as páginas. A caligrafia era difícil de ler, pois o papel estava envelhecido e manchado pelo tempo, mas algumas palavras ainda podiam ser lidas. O diário falava de um homem chamado Harold, que morava naquela casa décadas atrás. Ao ler as palavras de Harold, Raquel ficou cada vez mais intrigada. Ele descrevia uma sensação crescente de medo e inquietação. Falava de uma presença que o seguia, algo que ele chamava de entidade, que parecia se alimentar de sua energia. A cada página, a história de Harold se tornava mais estranha e perturbadora. Ele mencionava que, antes de desaparecer misteriosamente, havia tentado deixar pistas para o próximo morador, alertando-o sobre o que estava à espreita dentro daquela casa. Não entre no porão à noite, dizia uma das mensagens. A casa exige algo em troca. Não ignore os avisos, ou você será o próximo a pagar o preço. Quando Raquel leu essas palavras, seu corpo ficou gelado. Ela queria discutir tudo com Ethan, mas ele estava mais interessado nas cartas que também estavam na caixa.
Elas eram de outras pessoas que, de alguma forma, tinham se relacionado com a casa, mas suas histórias eram ainda mais desconexas e trágicas. Cada carta falava de uma presença invisível que parecia dominar as mentes dos habitantes anteriores, levando-os a tomar decisões insanas como se estivessem sob um feitiço. A mesma sensação de ser observado, de estar sendo levado à beira da loucura, permeava as páginas escritas com uma angústia crescente. Ethan, por sua vez, não sabia o que pensar. Ele queria acreditar que aquelas palavras não passavam de delírios de pessoas que, em algum momento, perderam a razão. Mas Raquel não podia mais ignorar o que estava diante de seus olhos. Tudo parecia estar se encaixando. Os sons estranhos, o aviso na porta do porão, a sensação de estar sendo observada, e agora o diário que confirmava suas suspeitas. Algo estava acontecendo naquela casa. Algo que ninguém, nem mesmo ela e Ethan, poderia controlar. Naquela noite, enquanto eles tentavam dormir, o som dos passos no andar superior voltou, mais forte do que nunca. Agora, o som não era de simples passos, mas de uma presença que se arrastava, como se estivesse se aproximando do quarto deles. Raquel segurou firmemente a mão de Ethan, e, pela primeira vez, ele começou a sentir o peso da situação. O medo, que ele havia ignorado até então, agora estava se tornando impossível de evitar. Mas o que estava realmente acontecendo na casa? Por que ninguém nunca mencionara a verdadeira história por trás de suas paredes? As perguntas se acumulavam, e as respostas pareciam cada vez mais distantes. Após o que parecia ser uma noite interminável de inquietação e desconforto, Ethan e Raquel acordaram sob a mesma tensão que se instalara na casa. O sol da manhã tentava, de forma tímida, iluminar os cômodos, mas o clima de presságio estava evidente. A casa, que deveria representar um novo começo, havia se transformado em um lugar estranho, quase hostil. O ar, mais espesso do que o normal, parecia pesar sobre os ombros de Raquel. Ela não conseguia se livrar da sensação de que os dias que haviam passado ali, imersos na calmaria superficial, eram apenas o prelúdio de algo muito mais sombrio. Durante o café da manhã, uma aura de silêncio pairava entre eles. Ethan, com um semblante preocupado, ainda tentava processar as estranhas descobertas da noite anterior. O diário de Harold, as cartas e as advertências deixadas para os próximos moradores pareciam mais do que simples coincidências. A inquietação de Raquel era palpável, mas ela ainda tentava reunir forças para discutir as descobertas com Ethan de maneira objetiva, sem cair na armadilha do medo irracional que tomava conta dela. Mesmo assim, algo dentro dela dizia que os avisos não eram apenas delírios de um homem perdido em sua própria mente. Enquanto Ethan tomava seu café, pensava sobre o que poderia estar acontecendo. Ele tentava racionalizar a situação, mas havia algo inegável sobre aquele lugar. Algo que parecia estar além de uma simples casa velha ou de histórias inventadas para assustar os novos moradores. Talvez fosse o isolamento, ou talvez o peso do tempo que começava a se infiltrar nos cantos da mente de ambos. Não era apenas o som dos passos ou os rangidos das paredes, mas uma presença palpável que o cercava, a qual eles não podiam ignorar por muito mais tempo. Foi então que Raquel, incapaz de afastar a curiosidade, decidiu revisar mais uma vez o diário de Harold. Ela se afastou de Ethan, que ainda estava imerso em seus pensamentos, e se sentou à mesa, com o diário aberto à sua frente. As páginas, agora mais familiares em sua textura e cheiro, continham segredos que pareciam estar ali apenas para serem descobertos no momento certo. Raquel sabia que havia mais ali, algo que ela não havia compreendido completamente na primeira leitura. A sensação de que Harold havia deixado mensagens de advertência não para assustá-los, mas para alertá-los, tomou forma em sua mente. Ela se aprofundou nas páginas do diário, agora com mais atenção. O que inicialmente parecia ser uma série de rabiscos desconexos, agora se revelava como um grito desesperado de alguém tentando se agarrar à sanidade. Harold havia começado a escrever sobre uma presença que sentia, uma força invisível que o vigiava e o pressionava a tomar decisões que ele não entendia completamente. Ele descrevia, com detalhes perturbadores, como os ruídos na casa se intensificavam à medida que o tempo passava, e como ele sentia a presença de algo observando cada movimento seu. Mas o mais estranho era o que ele escreveu sobre o porão. Harold havia mencionado em várias passagens que, à medida que o tempo avançava,
ele se sentia mais atraído por aquele lugar. O diário dizia: o porão chama, e a cada noite ele me chama mais forte. Não posso resistir mais. Algo está lá embaixo, esperando. Raquel, com as palavras de Harold ressoando em sua mente, virou a página seguinte. Ali, a história de Harold tomava um rumo mais sinistro. Ele começava a descrever algo que parecia uma obsessão, uma ligação estranha com a casa, que o fazia sentir uma compulsão inexplicável de explorar o porão, noite após noite. No entanto, ele também alertava que, a cada visita ao porão, mais difícil se tornava a sua vontade de sair. Algo o mantinha lá, como se o lugar o estivesse puxando para dentro. Harold escreveu, desesperado: eu sei que não sou mais eu. Eu não sou mais quem eu era. Algo me possui. Algo que habita as paredes dessa casa. E então, a frase mais perturbadora de todas: eu vi o que há no porão. Eu vi o que nunca deveria ter visto. Raquel sentiu uma onda de frio ao ler essas palavras. As sensações de desconforto e medo que ela havia experimentado nas últimas noites agora faziam todo sentido. O que Harold estava dizendo? Ele tinha se tornado uma espécie de prisioneiro da própria casa, preso em uma força que, de alguma forma, o dominava. Raquel sentiu uma pressão crescente em seu peito, como se o ambiente ao seu redor estivesse tentando sufocá-la, como se a casa estivesse se fechando sobre ela e Ethan. Ela precisou de um momento para processar o que acabará de ler. Ao se levantar da mesa, sentiu uma vertigem súbita e, quando olhou para Ethan, percebeu que ele a observava com uma expressão preocupada. Ele podia sentir, de alguma forma, que algo havia mudado em Raquel. Ela já não parecia a mesma. A casa, a cada dia que passava, estava começando a fazer efeito sobre ela. O que antes parecia ser apenas o medo de uma casa velha, agora estava se transformando em algo mais palpável. Algo que estava tomando forma e ameaçava dominar suas vidas. Ethan, sentindo a urgência na expressão de Raquel, sugeriu que investigassem o porão. Era uma decisão que eles temiam tomar, mas a leitura das palavras de Harold havia deixado claro que, para entender o que realmente estava acontecendo, precisavam enfrentar o que estava lá embaixo. Eles se prepararam para descer, ambos sentindo o peso daquilo que estavam prestes a enfrentar. A escada que levava ao porão parecia ainda mais escura naquela tarde, como se a casa estivesse se alimentando da luz ao seu redor, reduzindo a visibilidade e intensificando a sensação de desespero. Ethan, com a lanterna em mãos, liderou o caminho, mas Raquel sentia que o lugar estava puxando-a para dentro de sua própria mente. A cada degrau, ela sentia como se estivesse descendo para um abismo do qual não poderia mais escapar. Quando chegaram ao final das escadas, a temperatura da casa parecia cair abruptamente. O ar estava pesado, denso, e as sombras no canto do porão se alongavam, como se movessem por vontade própria. Eles olharam em volta, a lanterna iluminando os cantos escuros e revelando o que parecia ser uma velha mobília coberta por lençóis, pilhas de caixas empoeiradas e o chão de madeira rangendo sob seus pés. Mas, em um canto do porão, algo chamou a atenção de Raquel. Havia uma parte do piso que estava ligeiramente elevada, como se escondesse algo abaixo. Ela não sabia por quê, mas algo nela a impelia a ir até ali. Quando a levantaram, o som de madeira estalando ecoou pelo porão e, debaixo do piso elevado, havia uma abertura, uma entrada. O que estava lá embaixo? O que Harold havia visto? O que ele temia tanto? Raquel olhou para Ethan, seus olhos refletindo o medo que ela sentia. Ethan, com o rosto pálido, sabia que não havia mais volta. Eles haviam chegado ao ponto sem retorno. E, ao descer para o que parecia ser um novo nível de terror, a casa, finalmente, começaria a mostrar sua verdadeira face. O que estava esperando ali embaixo? Algo muito mais antigo e muito mais perigoso do que eles poderiam ter imaginado. A porta do porão, empurrada com relutância, abriu-se lentamente. O som do rangido reverberou pelas paredes da casa, ecoando no silêncio pesado da madrugada. O ar que saiu de dentro foi frio, quase gelado, e parecia denso, como se não fosse apenas uma corrente de vento, mas uma presença aguardando, paciente, por muito tempo. Raquel e Ethan ficaram paralisados por um momento, imersos naquela sensação de que o que estava além da porta era mais do que simplesmente um espaço físico.
Era algo mais, algo que transcendeu a própria estrutura da casa, algo que havia sido guardado ali, esperando, talvez, por aquele exato momento. A porta se abriu por completo, e o que eles viram à frente não era um simples porão como qualquer outro, mas um corredor de pedra escura, estreito, onde as paredes eram feitas de rochas úmidas e frias que respiravam com a casa. O corredor se estendia mais do que qualquer um deles esperava. O cheiro de mofo, combinado com o aroma pungente de terra úmida, invadiu as narinas de ambos, mas o que os incomodou mais foi a sensação de densidade no ar. A cada passo que davam, parecia que o peso das paredes ao redor aumentava, como se a casa os estivesse atraindo para dentro, cada vez mais fundo. Havia algo naquela passagem, algo que parecia emanar do próprio coração da casa. O som de seus passos ressoava como um eco distante, refletido nas pedras escuras do corredor. Cada movimento fazia o ambiente parecer mais vasto do que ele realmente era. Raquel olhou para Ethan, seu rosto iluminado apenas pela lanterna que ele segurava. Ela não precisava falar para que ele percebesse o medo em seus olhos. O terror que se infiltrava em sua mente não vinha apenas da escuridão ou da estrutura física da casa, mas da sensação de que eles estavam se aproximando de algo além de sua compreensão. O ar parecia mais frio à medida que caminhavam. O chão de pedra, irregular e quebrado em muitos pontos, parecia absorver a luz da lanterna, tornando os contornos do corredor quase invisíveis. Havia uma pressão constante sobre eles, como se cada passo dado em direção à escuridão fosse um convite para algo desconhecido. O silêncio era absoluto, mas, paradoxalmente, parecia estar carregado com algo mais. A sensação de que estavam sendo observados começava a tomar conta de Raquel de forma crescente, mas Ethan, mantendo sua postura racional, tentava se concentrar apenas no que estava diante deles. Porém, o instinto de Raquel a impelia a olhar para trás com um desconforto crescente. Algo parecia segui-los, algo invisível, mas que estava tão presente quanto a sombra de suas próprias figuras projetadas na parede. Quando chegaram ao final do corredor, uma porta de ferro enferrujada apareceu diante deles, como uma barreira definitiva entre o mundo que eles conheciam e o que estava prestes a ser revelado. A porta estava coberta de ferrugem, suas dobradiças rangendo com a menor pressão, como se estivessem a ponto de ceder a qualquer momento. A lanterna de Ethan balançava em sua mão, a luz vacilante se projetando nas paredes ao redor, enquanto ele hesitava, sentindo que algo estava errado. Havia uma sensação de fim, de fronteira, algo que os impedia de ir adiante, mas que também os puxava para dentro, para o desconhecido. Raquel, mesmo em seu estado de crescente pavor, sabia que a única maneira de encontrar a verdade era seguir em frente. A casa não os deixaria em paz até que isso fosse feito. Ela não tinha palavras. O peso do momento era quase insuportável. Ela olhou para Ethan e, em um gesto silencioso, indicou que ele deveria abrir a porta. Ele fez um movimento para girar a maçaneta enferrujada. Quando a porta cedeu, o som do metal raspando nas paredes do corredor foi abafado, como se algo estivesse tentando silenciar o momento. A porta se abriu lentamente, com um estalo longo e doloroso, revelando um espaço maior do que eles imaginavam. O ambiente era vasto, com um chão de terra batida que parecia estar ali há séculos, inalterado, intocado. Estantes feitas de madeira antiga estavam espalhadas pela sala, algumas quebradas, outras ainda firmes, cheias de objetos cobertos por poeira. No centro da sala estava algo que os dois nunca poderiam ter imaginado. Uma pedra grande, arredondada, polida e lisa, como um altar. A pedra estava cercada por restos de velas derretidas e apagadas, mas os círculos deixados pelas chamas eram claramente visíveis, marcando a área ao redor da pedra com uma sensação de reverência que não era natural. A sala estava envolta em uma escuridão quase opressiva, e a lanterna de Ethan parecia não ser suficiente para iluminar todos os cantos. As sombras estavam vivas, se movendo nas paredes como se tivessem vontade própria. Mas o que realmente fez os dois pararem na entrada, paralisados, foi o mural na parede oposta. As figuras, inscritas de forma intrincada na pedra, pareciam ser mais do que simples símbolos ou desenhos. Eram como um registro vivo de algo que havia acontecido ali, algo profundamente enraizado no passado da casa. Raquel se aproximou, atraída pelos símbolos que pareciam pulsar à medida que ela se aproximava.
As linhas e formas gravadas nas pedras formavam um círculo quase perfeito, e no centro do mural, um grande olho estava representado. Seus contornos intensos e profundos, cercados por espirais, como se o olhar fosse a chave para entender tudo. Era uma figura desconcertante, como se o próprio mural estivesse vivo, observando-a com uma percepção quase consciente. Ethan, sentindo a mesma pressão crescente no peito, se aproximou do mural com cautela. As palavras, escritas ao longo das bordas, estavam distorcidas, mas ainda assim legíveis. Ele tentou ler, mas não conseguia fazer sentido de nada. Era como se as palavras, os símbolos, estivessem em uma língua que ele nunca tinha visto antes, mas, paradoxalmente, sentia que reconhecia. Algo em seu interior, algo primitivo e instintivo, o estava alertando para não se aprofundar mais. Mas ele estava além do ponto de retorno. O que era aquele mural? E por que parecia que ele estava sendo atraído por ele? Raquel, com os olhos fixos no mural, leu as palavras em voz baixa, mas a cada sílaba, algo na casa parecia se mover. O som de algo arranhando, quase como se uma criatura estivesse se arrastando, percorreu as paredes ao redor deles. Ao lado do mural, uma inscrição mais recente chamou a atenção de Raquel. Ela estava coberta por uma fina camada de poeira, quase como se tivesse sido escondida de propósito. As palavras, ainda legíveis, liam-se com clareza perturbadora. Eles estão chegando. Não podemos escapar. A frase ressoou com tanta intensidade que a lanterna em suas mãos vacilou, como se algo estivesse tentando apagar a luz de suas vidas. Raquel olhou para Ethan, seus olhos transmitindo o terror que ela estava sentindo. Isso não era apenas uma advertência, era um aviso direto para eles. Mas o que isso significava? O que estava chegando? Raquel olhou para trás, sentindo um calafrio se espalhando por sua espinha, e, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ouviu um som. Algo se movendo nas sombras. Algo que não estava ali antes. O ar ficou mais espesso. O som ficou mais forte, mais próximo. Algo estava se aproximando deles. Algo que havia estado esperando o momento de ser descoberto. A porta do porão se fechou com um estrondo súbito e a luz da lanterna piscou. A sensação de ser observado se intensificou, tornando-se palpável. O silêncio tomou conta do lugar, mas não era um silêncio normal. Era um silêncio que pressionava, que se infiltrava nas mentes deles, distorcendo a percepção do que era real. O medo tomou conta de ambos, como uma onda avassaladora, mas eles não podiam escapar. Algo os havia alcançado. A casa estava viva, e eles eram apenas mais duas almas presas a um destino que não podiam mais controlar. A casa havia se fechado sobre eles. O que estava à espera nas profundezas de suas sombras, nas paredes que os observavam, era algo muito mais antigo e muito mais aterrador do que eles podiam imaginar. O silêncio após o estrondo da porta se fechar foi absoluto, um silêncio quase ensurdecedor, preenchido por uma sensação opressiva de que algo imenso e insondável estava prestes a se revelar. Ethan e Raquel estavam paralisados, o coração de ambos batendo em descompasso, cada respiração mais difícil que a anterior. A luz da lanterna tremeluzia nas mãos de Ethan, como se estivesse sendo sugada pela escuridão que agora parecia envolvê-los por completo. O calor da casa, o calor da vida cotidiana, estava desaparecendo, substituído por um frio gélido e cortante que parecia brotar das pedras ao redor, como se a própria estrutura da casa estivesse sugando toda a vitalidade do ambiente. Raquel, de olhos arregalados e com as mãos tremendo, olhou para Ethan, mas não conseguiu encontrar palavras. Ele, por sua vez, estava tentando compreender o que acontecia, mas uma sensação de impotência tomou conta dele. Ele já havia enfrentado muitos desafios, mas nada, absolutamente nada, o havia preparado para o que estava diante deles. O mural na parede, as palavras cravadas nas pedras, tudo parecia fazer parte de uma história maior e mais sombria do que qualquer um dos dois poderia entender. A lanterna começou a balançar violentamente, lançando sombras dançantes nas paredes do porão, como se algo estivesse se movendo nas profundezas da escuridão. Mas o som que Ethan e Raquel ouviram não era mais o eco dos próprios passos. Era algo mais pesado, mais arrastado, como se algo estivesse se arrastando no chão em direção a eles. O som ficou mais forte, mais rápido,
e foi então que o pavor absoluto tomou conta deles. Não havia mais dúvida. Eles não estavam sozinhos. Algo estava ali, algo não humano, algo que não pertencia a este mundo, algo que havia se escondido nas sombras da casa por tanto tempo. Uma força, uma presença, que aguardava o momento certo para se revelar. Era como se a casa tivesse sido construída ao redor dessa coisa, como se tudo aquilo tivesse sido feito para esconder, proteger, aprisionar uma entidade que agora estava prestes a ser libertada. Ethan deu um passo atrás, quase sem pensar, e Raquel, instintivamente, o seguiu. Mas antes que eles pudessem se mover mais, um estrondo profundo veio do centro da sala. A pedra, o altar, pareceu pulsar, como se algo estivesse sendo ativado. As sombras ao redor da sala começaram a se esticar, torcer e se contorcer, como se a própria escuridão estivesse se tornando um ser vivo, tentando se soltar da prisão em que estava. Os símbolos no mural pareciam brilhar fracamente, como se estivessem ganhando vida, como se estivessem chamando algo à existência. Não podemos sair, disse Raquel, com a voz falha, enquanto olhava para a porta que agora estava selada. Ela sentia que a casa estava se fechando ao redor deles, e a sensação de ser observada estava se tornando insuportável. Algum poder, estava controlando o que acontecia ali. Eles não podiam fugir. Eles estavam dentro de um labirinto de sombras, e cada movimento parecia apenas trazer mais escuridão. Ethan, ao olhar para o mural, percebeu que não eram apenas símbolos antigos ou artefatos de uma cultura esquecida. Não, aquilo era um aviso. O círculo, o olho, as espirais, tudo estava conectado. Era como um portal, um ponto de convergência de forças que eles não compreendiam. Mas as palavras de Harold, o morador anterior, ecoavam em sua mente. Eu vi o que há no porão. Eu vi o que nunca deveria ter visto. Nesse instante, a lanterna de Ethan apagou. O escuro tomou conta do ambiente de forma imediata, e a única coisa que restava era a respiração ofegante de ambos, o som de seus corações batendo de forma descontrolada. Uma pressão imensa, uma sensação de sufocamento os envolvia. Algo estava os observando. Algo havia se libertado da prisão das sombras e agora caminhava entre eles. Foi então que o som, um som profundo e gutural, começou a preencher a sala. Não era mais um simples arrastar, mas uma presença ameaçadora, um som que reverberava no fundo de suas almas. As paredes começaram a tremer levemente, como se a casa estivesse se ajustando, mudando, sendo moldada por uma força invisível. E, no centro dessa força, algo surgiu. A princípio, era apenas uma forma escura, uma silhueta vaga, contorcendo-se no ar. Mas, à medida que a escuridão se espalhava, a figura começou a ganhar consistência, uma massa fluida e espessa que parecia feita da própria sombra. Não tinha uma forma definida, mas seus contornos eram nítidos. O que quer que fosse aquilo, não era humano. Era algo mais antigo, mais primitivo. Os olhos de Raquel se arregalaram quando ela percebeu que a forma não era uma criatura física. Era a própria essência da casa, a energia que havia sido aprisionada ali por tanto tempo. Sussurrou Raquel, sua voz tremendo. O que é isso? Ethan, em pânico, deu um passo para trás, mas não havia para onde ir. A casa os havia cercado. Ele tentou focar, tentar compreender o que estava acontecendo, mas a visão diante dele era além de qualquer explicação racional. A sombra que se formava diante deles parecia se alimentar da luz, da energia ao seu redor, como se fosse uma entidade que se nutria da própria existência. A cada respiração, a escuridão ao redor deles se espessava. Foi quando Raquel se lembrou das palavras escritas no diário de Harold. A casa exige algo em troca. Ela sabia que aquilo não era apenas uma metáfora. A casa, de alguma forma, precisava de um sacrifício, e ela começava a entender que esse sacrifício não era apenas uma oferenda simbólica. Era real. O sacrifício era necessário para que a entidade que habitava o porão fosse alimentada, para que ela se fortalecesse. Ethan, com o rosto pálido e os olhos arregalados, começou a recuar, mas seus pés pareciam estar presos ao chão, como se a própria casa tivesse tomado conta de seu corpo. Raquel tentou gritar, mas sua voz estava abafada, como se a casa estivesse engolindo suas palavras. A criatura,
ou o que quer que fosse, estava se aproximando, e, ao olhar para ela, Raquel sentiu que seus próprios pensamentos estavam sendo consumidos. A sombra parecia entrar em sua mente, espalhando uma escuridão tão profunda que ela não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. A casa, a entidade, tudo aquilo havia sido um plano arquitetado ao longo do tempo. Eles não eram os primeiros a descobrir o segredo que estava ali, e certamente não seriam os últimos. O porão, a pedra, os símbolos, tudo estava interligado em um ritual muito antigo, um ciclo que se repetia sempre que os moradores ignoravam os sinais. Harold havia sido o último a tentar escapar, mas ele falhou. Agora, era a vez de Ethan e Raquel, e a entidade estava mais forte do que nunca. Quando Ethan tentou gritar, a sua voz foi silenciada pela pressão da casa. A entidade não era algo físico que eles podiam lutar. Era uma presença que invadia a mente, distorcia a percepção, fazia os pensamentos se desvanecerem na escuridão. Não havia saída. Eles estavam presos ali, à mercê de algo muito mais antigo, muito mais poderoso, do que poderiam compreender. E então, um som estridente preencheu o porão. Não era mais o som da entidade, mas algo novo. Algo que parecia vir de dentro deles. Uma sensação de desespero tomou conta de Raquel. Não havia mais tempo. A casa havia ganhado, e não havia mais escapatória. A pressão na sala aumentava a cada segundo. A entidade que se movia nas sombras parecia ter se tornado uma extensão da própria casa, e, à medida que o silêncio ameaçador se estendia, Raquel sentia como se estivesse sendo engolida por uma força invisível, mais forte e mais intensa a cada instante. Seus olhos se desfocaram, e ela teve a sensação de que o espaço à sua volta estava se deformando, como se o próprio tempo fosse distorcido ali. A figura escura que se aproximava lentamente agora parecia engolir a luz ao seu redor, fazendo com que a lanterna de Ethan, agora apagada, fosse a última fonte de iluminação no espaço sombrio. As sombras dançavam de forma irregular nas paredes, e os sussurros que Raquel havia ouvido durante todo o tempo começaram a se intensificar. Mas o que realmente a aterrorizava era a sensação de que ela estava começando a desaparecer. Não fisicamente, mas de dentro de si mesma. Era como se sua própria identidade estivesse sendo diluída por aquele ambiente, como se sua mente fosse puxada para um abismo sem fundo. Ela não podia mais distinguir seus próprios pensamentos dos sussurros da entidade. Tudo começava a se mesclar, e o que restava era uma sensação vazia de desesperança. Ela olhou para Ethan, cujos olhos estavam também vidrados, fixos na sombra que agora preenchia todo o centro da sala. Era como se ele estivesse em transe, como se estivesse se entregando à presença que estava diante deles, sem resistência. Não, não podemos, murmurou Raquel, mas as palavras mal saíram de sua boca, como se algo as estivesse esmagando antes que pudessem se formar corretamente. Ela sentia sua garganta apertada, o ar dificultando a respiração. O que estava ali não era mais uma casa. Era um ser vivo, pulsante, respirando com eles. Eles estavam dentro de sua pele, sendo observados por seus olhos, sendo digeridos pela escuridão. A cada passo da entidade, a sala parecia se expandir e se comprimir, como se o espaço em si fosse moldado por uma força desconhecida. Quando Raquel tentou se mover, seu corpo parecia pesado, como se estivesse sendo puxado para baixo. Ela olhou para Ethan, seus olhos buscando algum tipo de resposta, mas ele não parecia mais em controle de si. Ele estava parado, os olhos perdidos, e então algo se iluminou em sua expressão. Não era compreensão, mas algo mais profundo e sombrio. Ele levantou uma mão trêmula, apontando para o centro da sala, onde a sombra estava começando a se agitar de forma incomum. Era como se a sombra estivesse começando a se separar, se fragmentar em várias pequenas formas que se estendiam, como tentáculos escuros, para todos os cantos da sala. A coisa que havia se escondido nas profundezas da casa agora estava emergindo com toda a sua força, tomando forma e se espalhando por cada espaço disponível. Raquel, com o medo agora dominando seu corpo, deu um passo para trás, mas, ao olhar para o lado, ela percebeu que o corredor por onde haviam vindo estava desaparecendo. Não de forma literal, mas como se a casa estivesse se transformando, apagando qualquer vestígio de seu passado e preparando o terreno para algo novo, algo pior. Ela sentiu uma onda de pânico percorrer sua espinha.
Não havia mais fuga. A casa, aquele lugar que antes parecia ser apenas uma antiga construção, agora era um organismo que estava reabsorvendo tudo o que lhe havia sido dado. Raquel não podia mais lutar contra o que estava acontecendo. A sensação de impotência era esmagadora. A cada movimento da sombra, a casa se fechava mais sobre eles, tornando cada respiração mais difícil. Foi então que, em um movimento rápido, Ethan gritou. Não palavras compreensíveis, mas um som rouco e desesperado, como se estivesse tentando libertar algo dentro de si. O grito não veio de sua boca, mas de sua alma, e, nesse momento, a casa pareceu responder. As sombras começaram a se retorcer, como se algo estivesse começando a se soltar do interior da casa, do fundo de suas entranhas. Raquel olhou horrorizada, enquanto a figura que antes era uma presença opaca e indistinta agora se tornava mais concreta. A sombra tomava forma, tornando-se um ser humanoide, mas com uma pele feita de pura escuridão, com os contornos desfeitos e os olhos, 2 buracos negros, refletindo uma dor infinita. Aqueles olhos não eram olhos comuns. Eles eram fendas no próprio espaço, como se tivessem absorvido toda a luz ao seu redor. Raquel sentiu um choque profundo em sua mente, como se estivesse sendo sugada por aquela escuridão, mas em um último esforço, ela conseguiu gritar. Ethan, não. Mas a palavra mal saiu de sua boca. Era como se a própria casa tivesse engolido seu grito. De repente, tudo ficou paralisado. A sombra se ergueu, mais alta e mais espessa do que tudo o que eles haviam presenciado. As paredes da sala começaram a se curvar em direção à forma, como se estivessem se derretendo ao seu redor, e, por um momento, Raquel teve uma visão. Ela viu tudo, o ciclo da casa, o que acontecia a cada geração, a cada morador que não soubera lidar com os avisos, com as presenças que habitavam o local. Ela viu Harold, o homem que havia morado ali antes deles. Ele estava lá, agora uma sombra de si mesmo, preso na casa, perdido, como uma alma vagante, refletindo os olhos que os observavam. Raquel entendeu então. A casa, a entidade, o que os observava não era algo que pudesse ser destruído. Era algo que absorvia, que tomava as almas daqueles que se atreviam a habitar suas paredes. As pessoas que moravam ali não morriam de maneira física, mas eram diluídas, consumidas por essa força primordial. E agora era a vez deles. O ciclo estava prestes a se completar. A sombra diante deles não era uma entidade isolada, mas uma representação da própria casa, uma força invisível que havia sido criada por gerações de moradores que não conseguiram escapar de sua atração. A casa não era apenas um prédio, ela era um ser, uma presença, algo que precisava de suas vítimas para se alimentar. O terror tomou conta de Raquel. Ela percebeu que não havia mais como lutar. A casa não a deixaria escapar, assim como não havia deixado Harold ou qualquer outro morador. Não havia portas, não havia janelas. Eles estavam presos dentro de um organismo que se alimentava de tudo o que era humano. Ethan, ainda em transe, olhava fixamente para a sombra que agora parecia cobrir toda a sala. Sua expressão era vazia, como se estivesse sendo consumido. Não havia mais nada que ela pudesse fazer. Nesse momento, as paredes da casa começaram a pulsar, e a sombra diante dele se espalhou por toda a sala, cobrindo o chão, as paredes, o teto. Raquel caiu de joelhos, sentindo seu corpo ceder, sua mente se desfazendo. Mas antes que ela fosse completamente consumida, uma última coisa aconteceu. No fundo de sua consciência, ela ouviu uma voz. Não uma voz física, mas uma presença em sua mente. Você é a última, disse a voz. Você tem a escolha de continuar o ciclo ou deixá-lo terminar. E, com isso, a escuridão a engoliu completamente. O ciclo se completou, ou Raquel conseguiu mudar o curso da história que havia se repetido tantas vezes. A casa já não era mais apenas um local. Era uma entidade. E agora, o destino de Ethan e Raquel estava entrelaçado com o de todos que haviam passado por ali. O vazio era absoluto. Raquel não sentia mais seu corpo, nem sua respiração. Tudo ao seu redor estava turvo, uma névoa espessa e escura, que não permitia distinguir onde ela começava e onde a casa terminava. Ela não sabia quanto tempo havia se passado,
ou se, de fato, o tempo ainda existia. O espaço ao seu redor parecia uma extensão infinita de escuridão, uma prisão sem limites nem fronteiras, onde a realidade se diluía e as lembranças de sua vida anterior se tornavam fragmentos distantes. Ela sentia uma pressão no peito, como se algo a estivesse esmagando, levando-a cada vez mais fundo para um lugar onde a razão não existia. Mas então, como uma frágil chama em meio à escuridão, uma visão surgiu diante dela. Uma figura, uma silhueta, que parecia estar se formando a partir da própria escuridão. Raquel tentou focar e, de repente, percebeu que aquela figura não era estranha a ela. Era a imagem de Ethan. Mas ele estava diferente. Seus olhos, antes perdidos na sombra, agora pareciam claros, como se uma parte dele tivesse retornado. Ele estava ali, mas não de uma forma física. Ele era parte do que havia acontecido, uma alma perdida, entrelaçada com a casa, com o ciclo. Ethan. Raquel tentou falar, mas sua voz parecia distante, como se fosse um eco de algo que ela já havia dito muito tempo atrás. Ele olhou para ela, e os olhos que antes estavam vazios, agora refletiam um semblante de dor. Ele estendeu a mão, mas não foi um gesto físico. Era mais como um convite, um reconhecimento da presença dela naquele espaço perdido. Você chegou até aqui, disse ele, mas a voz não era dele. Era a voz da casa, a voz da escuridão que agora pairava sobre tudo. Mas você não pode voltar, Raquel. Não podemos voltar. Ela queria gritar, queria se libertar, mas seu corpo não respondia. Era como se suas palavras fossem devoradas antes que pudessem ser ditas. Ela estava imersa em algo muito maior que ela, uma força que havia se acumulado por gerações, um vazio que precisava de ser preenchido. E, com a visão de Ethan, com os fragmentos de sua existência que ainda permaneciam, Raquel entendia finalmente a verdade. A casa nunca deixaria ninguém escapar. Era uma prisão que transcendia a morte. A entidade, a casa, o ciclo, tudo estava conectado. O que havia acontecido com Harold, com os moradores anteriores, era apenas uma repetição, uma história que se regenerava constantemente. Raquel e Ethan haviam sido apenas mais dois nomes em um longo rol de almas que haviam sucumbido àquele lugar. Então, o que faremos agora? Raquel perguntou, sua voz finalmente chegando até ela, mas já sem esperança. Ethan, com a expressão serena e distante, olhou para a escuridão ao redor deles. Não há mais o que fazer. A casa não permite que partamos. Ela precisa de nós. E, de certa forma, também somos parte dela agora. Raquel sentiu uma dor profunda em seu peito, uma sensação de perda irreparável. Eles haviam sido engolidos pela casa, absorvidos pelo seu ciclo eterno. Mas, enquanto a sombra se estendia ao seu redor, ela percebeu algo estranho. Mesmo naquele vazio, havia algo que parecia uma saída, uma brecha, uma possibilidade de interromper a sequência. Uma memória do que tinham sido. Uma única possibilidade de quebrar o ciclo. Com uma força que não sabia mais de onde vinha, ela olhou para Ethan e, sem palavras, caminhou para o centro da sala, onde o altar ainda estava pulsando, como se estivesse esperando. Cada passo parecia pesado, como se ela estivesse sendo puxada para trás, mas ela não parou. Havia algo que ela sabia, algo que a casa não queria que ela soubesse. Ela era a chave para quebrar o ciclo. O altar, com a pedra imensa, parecia estar em sintonia com a própria casa. Raquel se aproximou e, com as mãos trêmulas, tocou a superfície fria da pedra. A sensação foi instantânea. Ela sentiu a energia, a força de tudo que estava ali e, com um movimento quase involuntário, ela começou a recitar as palavras que tinha ouvido sem compreender, as palavras que haviam sido escritas nos diários, nos registros antigos de Harold, mas que agora estavam em sua mente, em sua alma. E então, o ciclo se completa. A frase soou no vazio, mas não como uma conclusão. Era um comando. A casa, a entidade, tudo ao redor dela pareceu tremer. O ar ficou mais pesado, como se estivesse condensando em algo mais sólido, algo que tinha estado esperando por aquilo. Um som profundo começou a ressoar, vindo do fundo das paredes, das fundações da casa. Era como se as próprias pedras da construção estivessem gritando em agonia, reconhecendo que algo estava sendo alterado,
que a continuidade do ciclo estava prestes a ser interrompida. Raquel, com os olhos fixos na pedra, sentiu que sua própria essência começava a ser sugada para dentro dela. A luz da casa começou a se apagar, não de forma física, mas como se a própria luz estivesse se consumindo, deixando o espaço completamente escuro. No entanto, mesmo no escuro, ela sentiu algo mudar. Algo que nunca mais seria o mesmo. E então, tudo parou. O som cessou. A pressão diminuiu. A casa parecia, por um instante, não ser mais a mesma. Raquel sentiu o calor retornar ao seu corpo. Sentiu sua respiração tornar-se mais clara, mais forte. A sombra que a envolvia estava desaparecendo, dissolvendo-se no nada. Mas, antes que pudesse compreender o que realmente acontecia, ela viu. Ela viu, no fundo da escuridão, o que restava. O que sempre restara. O ciclo não havia terminado. Não por completo. Ela e Ethan, agora em silêncio, estavam frente a frente, mas suas expressões estavam vazias. Não havia mais medo. Não havia mais dor. Eles estavam em algum lugar entre o que havia sido e o que poderia ser. Mas, quando a casa se fechou mais uma vez, levando-os de volta ao seu ciclo eterno, Raquel percebeu que a única coisa que ela tinha deixado de herança era uma escolha: continuar ou se tornar parte da própria casa. Algo tão profundo quanto o abismo que os envolvia. O que acontecerá agora? A casa foi finalmente destruída, ou ela simplesmente encontrou outra maneira de recomeçar. O que restou para Raquel e Ethan não era mais uma escolha. Era um eco profundo, uma sensação de déjà vu, uma repetição inevitável. O que eles haviam vivido nas profundezas daquela casa não se desfez ao romperem o ciclo. Não havia mais caminho para escapar. Agora, tudo parecia se entrelaçar com o passado, com as memórias distorcidas de todos os moradores anteriores. O que restava não era mais uma casa, mas um labirinto sem fim. As sombras se fundiam ao tecido do espaço e do tempo. Não havia uma linha clara que os separava do que haviam sido antes. O vazio em torno deles era absoluto. Não havia mais paredes, não havia mais portas, mas uma contínua sensação de ser engolido por um pesadelo eterno. Raquel tentou respirar, mas o ar parecia espesso, como se a casa, agora uma entidade própria, estivesse tentando encolher os seus corpos, suas consciências. Olhando para Ethan, ela não via mais o homem que ela conhecia. Ele parecia mais uma lembrança, um reflexo em uma superfície líquida. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. Seu rosto era vazio, sua expressão distante, como se ele estivesse tentando, sem sucesso, entender o que acontecerá. Estamos presos, Ethan. Ela sussurrou, sua voz distorcida pela escuridão que agora parecia dominar tudo. Mas Ethan não respondeu. Ele simplesmente ficou lá, olhando para a vastidão negra à sua frente, imerso em pensamentos profundos, ou talvez na falta deles. A casa, ou o que restara dela, não os libertaria. Eles estavam sendo diluídos, como partículas de poeira sendo absorvidas pela própria escuridão. O tempo, que antes havia sido linear e previsível, agora se enredava em ciclos repetitivos, como se a casa estivesse reescrevendo a própria história, fazendo-a girar em torno de um ponto fixo que não podia ser alterado. Raquel tentou se mover, mas seus pés pareciam estar presos ao chão, sua mente embotada pela pressão mental da casa, pela força que a envolvia. Ela não podia mais distinguir entre o que era real e o que não era. O som de seus passos ecoava de forma distorcida, e o eco parecia se multiplicar, estourando como uma onda que se estendia para os confins da escuridão. Cada passo que ela dava parecia levá-la para o mesmo ponto de onde tinha partido, uma repetição interminável. Ela já não sabia se estava indo para frente ou para trás. Ela tentou gritar, mas sua voz era engolida pela casa, como se o próprio som tivesse sido absorvido pela imensidão da escuridão. O terror que a consumia não era o medo da morte, mas o medo da permanência, de ser eternamente parte daquela casa. O que havia acontecido antes, as visões de Harold, de outros que haviam sucumbido ali, agora faziam sentido. Eles não tinham morrido. Não havia uma morte física. A casa os devorava, os fazia parte de si mesma, de um ciclo interminável onde os moradores se tornavam mais uma camada,
Mais uma história perdida entre as paredes, um grão de areia no vasto deserto do sofrimento que ela impunha. Raquel sentiu uma pressão crescente em sua cabeça, uma dor surda, como se a casa estivesse tentando arrancar seus pensamentos, suas memórias. Ela se lembrou do que havia lido nos diários de Harold, da última coisa que ele escrevera. Eu vi o que há no porão. Eu vi o que nunca deveria ter visto. O que ele havia visto. O que ela agora compreendia era que Harold, como todos os outros, havia tentado lutar contra o inevitável. Mas ele falhou. Ele, assim como ela, fora consumido. E agora, ela também fazia parte daquele ciclo vicioso, daquela existência sem fim. Ela olhou para Ethan novamente, e seus olhos encontraram os dele, vazios. Mas havia algo mais. Algo diferente. Ele parecia perceber o que ela agora sabia. O que eles eram, o que a casa tinha feito com eles. E a única coisa que restava era a aceitação do que os aguardava. Raquel começou, mas a palavra morreu em sua garganta. Ela não precisava mais de palavras. Eles já não estavam mais no controle de suas vidas. Não havia mais como lutar, não havia mais como escapar. Tudo o que restava era ser uma parte da casa, uma memória esquecida, um eco distante. Eles eram apenas peças em um ciclo interminável, uma história que se repetia sempre. Mas o que ela não sabia, o que nenhum dos dois sabia, era que as escolhas feitas dentro daquela casa não eram só para os que moravam ali. Elas se estendiam, se infiltravam no mundo exterior, naquelas pessoas que, inconscientemente, tocavam o lugar. A casa não os deixava simplesmente desaparecer. Ela os usava para alimentar suas próprias necessidades, para se manter viva. Os habitantes passados não eram apenas almas perdidas, mas uma parte da energia vital da casa. A energia que, agora, se preparava para voltar, uma vez mais, ao seu ponto de origem. E, assim, o ciclo recomeçava. Mas não era só a casa que se alimentava das almas perdidas. A casa, com sua essência de escuridão e distorção, havia criado um reflexo de si mesma, uma energia que agora se espalhava para fora, para outros lugares, outros tempos. O que estava preso ali se preparava para emergir. E com isso, mais uma vez, o ciclo se renovava, aguardando novos habitantes, novas almas a serem consumidas, novas vidas a serem engolidas pela escuridão sem fim. A casa não ficaria quieta. Ela, agora, estava à espera. Mas o que restava para aqueles que haviam se perdido na escuridão? Havia esperança ou apenas mais uma vítima esperando para ser engolida? O que era real? E o que acontecia quando os limites do tempo e do espaço se dissolviam? A história da casa ainda não havia terminado. E sua fome era insaciável. A sensação de desespero era indescritível. Raquel sentiu seu ser dissolver-se, como se suas próprias memórias estivessem sendo apagadas lentamente pela casa, uma entidade que não apenas devorava corpos, mas também as essências de quem ousava atravessar suas portas. O vazio ao redor dela se expandia, cada vez mais distante e inalcançável, como um abismo sem fim. Ela olhou novamente para Ethan, e embora seus olhos estivessem vazios, como se nada mais restasse nele, ela ainda via um fragmento daquilo que uma vez fora. Algo que havia sido arrancado de ambos. Algo que os tornava parte daquilo, mas que também os separava de tudo o que tinham sido antes. A casa não os deixava ir. Ela estava ainda mais viva, mais insaciável. Não se tratava de um simples edifício que consumia fisicamente os moradores. Não. Era um ser que devorava a alma, o espírito, o tempo, tornando tudo um ciclo de perda e desespero. Eles estavam perdidos ali, e agora sabiam que não havia maneira de voltar. Nem mesmo as lembranças que restavam seriam preservadas. A casa os tomava para sempre, apagando tudo o que eram e se tornando, na essência, tudo o que restaria. Raquel tentou se mover, mas suas pernas não respondiam. A casa parecia tê-la absorvido por completo, não de uma maneira física, mas como uma parte de seu ser. Ela sentiu os fios de sua identidade se esticar, se fragmentar, como se ela estivesse sendo forçada a desaparecer completamente, a se tornar nada. A casa estava tomando de volta o que nunca foi realmente deles, o que eles haviam buscado ao entrar ali: a paz, o refúgio.
Agora, eles eram apenas mais duas peças em um quebra-cabeça infinito. Mas então, algo mudou. Não fisicamente, mas na atmosfera ao redor deles. Algo que ela não conseguia ver, mas que sentia profundamente. Uma espécie de despertar, um movimento silencioso da casa, como se ela estivesse se preparando para lançar suas garras em outro lugar, em outro momento. Raquel não sabia como sabia disso, mas sentia com clareza que a casa não terminara o seu ciclo com eles. Algo maior estava prestes a acontecer. Algo que ultrapassava a compreensão deles. A escuridão ao redor deles parecia ganhar forma novamente. Raquel sentiu uma vibração, como se o espaço estivesse se condensando ao redor de seus corpos. Algo estava tentando se projetar para além das paredes da casa. Algo que havia sido guardado por tanto tempo e que agora, talvez, estivesse pronto para sair. E ela também percebeu, com uma sensação crescente de pavor, que isso não era algo novo. A casa não estava apenas esperando por novas almas. Ela estava criando uma maneira de existir além de seus próprios limites. Como se as paredes que os prendiam, as portas que os isolavam, não fossem mais suficientes para sustentar sua existência. Ela queria mais. O nome escapou de sua boca, mas foi como se o som se dissolvesse no ar, como uma última tentativa de alcançar o que ainda restava de sua humanidade. Mas Ethan, com sua expressão vazia, não respondeu. Ele estava preso, mais perdido do que nunca, afundando cada vez mais nas trevas da casa. Raquel, desesperada, tentou encontrar alguma saída, alguma maneira de resistir à pressão crescente. Mas o que podia fazer? Eles estavam consumidos, e ela sabia que as correntes da casa não poderiam ser quebradas por meras tentativas de fuga. Eles estavam presos, aprisionados pela própria natureza da casa. Foi então que ela ouviu um som fraco, mas distinto, vindo de algum lugar distante. Não era o som da casa. Era o som de uma porta se fechando, de algo se encaixando em um ciclo. Ela olhou para a parede em frente a ela, e foi então que a verdadeira profundidade do que estava acontecendo se revelou. As paredes da casa começaram a mudar. As marcas, os símbolos que antes estavam invisíveis, começaram a brilhar. Eles estavam se manifestando, se transformando diante de seus olhos. Os desenhos, os círculos, os olhos, todos estavam se reorganizando, se conectando, formando uma nova figura. Raquel tentou se afastar, mas seus pés estavam firmemente presos ao chão. Ela não podia mais mover-se. A casa estava se preparando para fazer algo, e ela sabia, de uma maneira visceral, que não havia mais nada que pudesse fazer para impedir. Ela viu o reflexo de si mesma nas paredes, mas não era mais uma imagem clara. Era uma versão distorcida, uma sombra de si mesma. Ela estava sendo consumida pela própria casa, transformada em algo que não era mais humano, algo que já havia sido diluído, despojado de qualquer humanidade que um dia tivera. A casa estava reivindicando tudo. E quando Raquel tentou resistir, tentou gritar, ela sentiu uma dor tão intensa que seu corpo cedeu, como se uma parte dela tivesse sido arrancada sem misericórdia. A imagem no mural à sua frente começou a se formar. Era uma figura maior do que qualquer uma das imagens anteriores. Não era mais um simples símbolo. Era a representação de algo imenso, de algo que transcendia tudo o que ela poderia compreender. A casa não estava apenas se alimentando das almas dos que moravam nela. Ela estava criando uma nova existência, uma nova entidade que, ao longo dos ciclos, cresceria em força e se espalharia para além de suas paredes. E agora, esse ser estava começando a se projetar no mundo real, para fora da casa, para além de seus limites, para tomar o mundo. Raquel sussurrou mais uma vez, mas não havia mais sentido nas palavras. Ele já não estava mais lá, não da maneira que ela se lembrava. Ele havia se fundido com a casa, como todos os outros antes dele. Ele era parte daquele ciclo. Ele era parte da escuridão que tomava forma. E então, em um movimento final, a casa se expandiu. Não fisicamente, mas espiritualmente, existencialmente. A parede à sua frente se dissolveu e, por um momento, Raquel viu a luz da lua brilhando do lado de fora, como se estivesse observando tudo de fora, como se a casa estivesse se abrindo para o mundo.
Mas, ao olhar mais de perto, ela viu que a casa não estava apenas se abrindo. Ela estava se estendendo, se espalhando, criando uma rede invisível, se infiltrando na realidade, conectando-se com o mundo exterior. E com isso, o ciclo se completou, e a casa, agora transformada em uma força que ia além de qualquer limite, encontrou novos alvos. Novos caminhos para percorrer, novos corpos para consumir. E assim, Raquel e Ethan se tornaram mais do que almas perdidas. Eles eram agora parte de algo muito maior. Algo que não podia ser detido. A casa, uma entidade sem fim, estava em todos os lugares, esperando por aqueles que a encontrariam. Raquel não sabia mais onde terminava e onde começava. O que a rodeava já não fazia sentido. Ela estava em um espaço que não podia ser definido como um lugar físico, mas como uma experiência. Era como se sua percepção estivesse sendo distorcida pela casa, pela entidade que agora estava completamente em controle, fazendo com que os limites entre o que era real e o que não era se desvanecessem. Ela sentia o peso da presença da casa em sua mente, como uma pressão constante, como se as próprias paredes estivessem se esticando, criando uma rede invisível que se expandia além de seu corpo. Ethan estava ali, ao seu lado, mas ele não era mais o Ethan que ela conhecera. Ele estava se dissolvendo em algo maior, algo que transcende a própria essência humana. Ele não era mais uma pessoa. Ele se tornará parte da casa. E naquele momento, Raquel compreendeu que ele não estava perdido, mas sim absorvido por algo muito mais grandioso, uma energia que estava tomando forma. A casa não era um simples edifício. Não era apenas uma estrutura física de paredes e madeira. A casa era um ser, uma entidade que se alimentava das almas dos vivos, que as absorvia, que as transformava em algo novo, algo maior. Mas como isso acontecia? O que realmente estava acontecendo ali? Raquel sentiu uma frieza que a percorreu desde os ossos até a alma, como se ela estivesse sendo levada por uma corrente invisível. Ela viu a casa como nunca havia visto antes. O que parecia ser apenas um lugar isolado e esquecido, uma casa antiga que atraía os desavisados, na verdade era um elo entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre o que era real e o que existia além da percepção humana. Ela percebeu, finalmente, que a casa não era construída sobre um antigo cemitério, como ela pensara. Não, ela estava erguida sobre um portal, um ponto de convergência de forças que se estendiam através do tempo e do espaço, e que havia sido aberto muito antes de ela e Ethan chegarem. Não era apenas a casa que estava viva. O terreno em que ela havia sido construída estava imerso em uma energia ancestral, que se alimentava das almas que cruzavam sua linha de visão, das pessoas que se perdiam dentro de suas paredes. A casa estava, de algum modo, conectada ao tecido do tempo. O que acontecia dentro dela não se limitava ao presente. O ciclo que ela perpetuava não se restringia a uma única geração. A cada novo morador, a cada alma que se perdia, a casa absorvia mais energia, mais poder. E a cada vez que o ciclo se completava, ela se expandia, se estendia mais além, atravessando barreiras entre mundos e se infiltrando na realidade dos vivos. Foi então que Raquel entendeu o que precisava ser feito. Ela não sabia como, mas algo dentro de sua mente estava se iluminando, como se uma parte de si mesma, uma parte de sua alma que ainda permanecia intacta, estivesse começando a compreender o propósito da casa. O ciclo não poderia ser quebrado, mas poderia ser desviado. Ela poderia, de alguma forma, impedir que a casa continuasse sua expansão, impedindo que ela absorvesse mais almas, mais vidas. Ela sabia que não poderia fazer isso sozinha. Ethan, agora fundido à casa, não era mais uma pessoa. Ele era uma extensão da casa, uma alma aprisionada que alimentava o ciclo. Mas ela também sabia que, se ele tivesse sido uma vez humano, ele poderia ser tocado. Mesmo que fosse uma fração mínima de sua antiga essência, ele ainda existia ali, enterrado nas profundezas daquela escuridão. Ele ainda poderia ser alcançado. Com uma força de vontade que ela não sabia que possuía, Raquel fechou os olhos e se concentrou. Ela tentou se conectar com o pouco que restava de sua humanidade, com a luz que ainda restava dentro de si mesma. Ela sabia que a casa não poderia ter controle sobre a parte de sua alma que estava fora de sua influência. Com o último vestígio de energia, ela projetou sua mente para dentro da escuridão,
para dentro da entidade que agora dominava o corpo de Ethan. A escuridão se distorceu à sua volta. Ela sentiu as paredes da casa se mover, como se estivessem reagindo à sua presença. Mas ela não desistiu. Ela se aprofundou mais, tentando alcançar o que restava de Ethan. O que ela viu foi algo além de qualquer explicação. O Ethan que ela conhecera havia sido transformado. Mas ao fundo, em meio à escuridão, havia uma chama, fraca e distante, mas ainda ali. Era uma parte dele, ainda preservada, ainda lutando para existir. Raquel sentiu isso como um sussurro em sua alma. Ela sussurrou, mais uma vez. Não era apenas um nome. Era uma promessa. Uma tentativa de trazer à tona o que restava de sua essência. E então, algo estranho aconteceu. A escuridão ao seu redor começou a se retrair, como se, de alguma forma, a luz que ela carregava estivesse tocando a casa de dentro para fora, fazendo-a vacilar, fazendo-a hesitar. A casa não queria que ela a tocasse. Ela queria que ela se rendesse, que aceitasse seu destino. Mas Raquel não estava disposta a ceder. Ela não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia que aquele momento era a chave. Ela precisava fazer algo, alguma escolha que pudesse finalmente romper o ciclo ou, ao menos, detê-lo por algum tempo. Com uma força inumana, ela puxou Ethan para fora da escuridão. Ela não sabia o que aconteceria com ele depois, se ele seria completamente destruído pela casa, ou se ele retornaria de alguma forma à sua essência humana. Mas naquele momento, ela fez a única coisa que poderia. Ela o tirou de dentro da casa. Ela retirou o pouco de luz que restava dele e tentou, de todas as formas, reintegrá-lo ao que havia sido. O som ao redor deles aumentou, o zumbido da casa se tornando mais forte, mais ameaçador, como se estivesse prestes a engoli-los. Mas Raquel não recuou. A luta tinha sido árdua e imensa, mas no último momento ela sentiu algo mudar. Não era uma grande explosão, mas uma quebra. A casa, com toda a sua força, começou a desmoronar lentamente, como se as fundações de seu poder estivessem sendo desfeitas pela simples vontade de uma alma. A energia começou a se dissipar, e com isso, a casa perdeu sua força. A escuridão diminuiu, e o mundo ao redor de Raquel e Ethan começou a clarear. A luz começou a romper o abismo que antes havia engolido tudo. Raquel sentia uma pressão em sua cabeça, como se o peso do mundo estivesse sendo retirado de suas costas. A escuridão à sua volta começou a dissipar lentamente, e as sombras que antes dançavam nas paredes começaram a desaparecer, como se a casa estivesse recuando, tomando a forma de algo menor, mais frágil. Ela olhou para Ethan, e algo dentro de si finalmente relaxou. Ele estava ali, ao seu lado, mas havia algo diferente em sua expressão. Não era mais uma alma perdida, absorvida pela casa, mas alguém mais próximo, mais familiar. Como se ele tivesse voltado para si mesmo, mesmo que fragmentado. Mas as palavras de Harold, os avisos que ela havia lido em seus diários, estavam em sua mente, persistindo. A casa, agora em um estado de desintegração, não estava simplesmente desaparecendo. A energia que havia alimentado sua existência parecia se esvair, mas algo permanecia. Raquel sabia que, mesmo que eles tivessem interrompido o ciclo, ele não seria completamente destruído. Não seria o fim. A casa estava morta, mas sua essência ainda se infiltrava no ar ao redor deles, como um veneno que não podia ser eliminado facilmente. A luz da manhã, que agora iluminava o espaço ao seu redor, não parecia mais reconfortante. Havia uma sensação de perda, de que tudo o que haviam passado havia deixado uma marca irreversível em suas almas. Ethan, ainda em silêncio, olhava fixamente para o vazio, como se estivesse tentando processar o que havia acontecido. As memórias de sua prisão dentro da casa, de sua transformação em algo além de humano, estavam lentamente voltando. Ele estava confuso, perdido, mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de clareza em seus olhos, como se ele finalmente tivesse acordado de um longo pesadelo. Raquel! Ele murmurou com a voz rouca, mas havia algo nela que não parecia completamente humana. Ela olhou para ele, sentindo uma tristeza profunda. Eles não eram mais os mesmos. Não poderiam ser. Ela estendeu a mão em direção a ele,
Mas, antes que pudesse tocá-lo, a sensação de que algo estava prestes a acontecer tomou conta de seu corpo. A casa, mesmo destruída, estava deixando uma marca em tudo o que tocava, e a terra sob seus pés começava a tremer levemente. Não era um terremoto, mas uma vibração, uma pulsação distante que parecia vir do fundo da própria terra. Algo estava se movendo, ainda presente, ainda vivo. Raquel sentiu uma pressão crescente em seu peito e uma sensação de que o que acontecerá ali ainda não tinha terminado. A casa, com sua essência, havia sido quebrada em um nível físico, mas a força que ela havia acumulado não podia simplesmente ser erradicada. Ela precisava de um novo hospedeiro. Ela precisava de uma nova alma para continuar seu ciclo. E então, foi quando tudo ficou claro para Raquel. A casa, embora aparentemente destruída, não estava realmente perdida. Ela não havia sido simplesmente exterminada. A energia que ela carregava, o ciclo de escuridão e sofrimento, havia sido apenas temporariamente interrompido. A casa não desapareceria. Ela havia deixado uma semente, uma centelha do seu poder, e com isso, ela poderia recomeçar. Com a destruição das fundações, havia sido criada uma brecha, um espaço para que outro ciclo tomasse forma. Algo de dentro dela ainda estava à espera de se manifestar. Era como se a casa, em sua essência, fosse eterna, algo que jamais poderia ser realmente destruído, algo que se regeneraria, esperando o momento certo para voltar. Raquel tentou entender o que aquilo significava. Ela não sabia como, mas sentia que a casa ainda não havia terminado com eles. A sensação de que estavam apenas no início de algo muito maior, muito mais profundo, tomou conta de sua mente. Ela olhou para Ethan novamente. Ele estava mudado, mas ao mesmo tempo parecia estar em paz. Talvez ele tivesse sido finalmente libertado de sua prisão. Ou talvez ele estivesse mais uma vez conectado ao que a casa precisava. O ciclo poderia ter sido interrompido, mas isso não significava que ele tivesse acabado. Ele poderia simplesmente se mover para um novo hospedeiro, uma nova vítima. Ela sussurrou mais uma vez, agora com uma sensação de urgência. Nós precisamos sair daqui. Não podemos ficar. A casa, ela vai voltar. Ela sempre volta. Mas antes que pudesse reagir, a terra sob seus pés se estremeceu novamente, mais forte dessa vez. Raquel sentiu uma onda de calor, uma força imensa se aproximando delas. O som da terra quebrando, das fundações do mundo desmoronando, tomou conta de seus ouvidos. Ela sabia, sem dúvida, que a casa não estava destruída. Ela estava simplesmente esperando. A energia da casa agora estava sendo puxada de volta para o centro da Terra, onde ela havia sido criada. A casa havia sido uma prisão, mas também um portal. E agora, esse portal se abria mais uma vez, em busca de algo maior. Ethan olhou para Raquel, os olhos agora profundamente insondáveis. Ele parecia perceber, como ela, que a casa ainda estava viva, que ainda havia algo ali, algo que os estava observando. Mas a expressão em seu rosto estava tranquila, resignada. Ele sabia que, de alguma forma, a luta deles não havia terminado. Ela queria fugir, queria correr, mas não havia mais para onde ir. Eles estavam no centro do caos, no epicentro de uma força que não podiam mais compreender. De repente, a casa, como se tivesse ouvido seus pensamentos, começou a pulsar, e Raquel sentiu o ar se tornando denso novamente. As paredes da casa, que pareciam desmoronar, agora começavam a se reconstruir, como se tudo fosse apenas uma ilusão, uma mentira temporária. A casa estava se refazendo diante de seus olhos, tornando-se ainda mais imponente, ainda mais ameaçadora. A estrutura física não importava mais. A casa já havia se tornado algo além de um simples lugar. Ela estava se expandindo, se estendendo, se infiltrando no mundo, buscando mais almas, mais vidas, mais energia. Vamos, Ethan, ela sussurrou com uma urgência desesperada. Temos que sair. Mas quando ela virou para correr, uma força invisível a puxou para trás, e ela foi novamente arrastada para o centro da casa, onde a luz desapareceu completamente, deixando-a mais uma vez no coração da escuridão. A casa estava de volta, e agora ninguém poderia escapar.
Raquel não conseguia mais distinguir entre a escuridão e a luz. A casa, ou o que restava dela, envolvia tudo ao seu redor, não mais como um lugar físico, mas como uma presença que se estendia por todo o espaço e tempo. Ela sentia a casa em cada célula de seu corpo, em cada pensamento, como se tivesse sido marcada por ela para sempre. Ethan, ao seu lado, parecia estar perdido em um estado de transe. Sua expressão era vaga, como se ele estivesse olhando para um vazio infinito ou para uma verdade que não podia ser compreendida. O que restava de sua humanidade parecia estar se desintegrando naqueles momentos. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda estava ali, ao lado dela. Um reflexo de si mesmo, preso em um lugar sem fim. O som do vento, que antes parecia natural, agora parecia ter sido corrompido. Cada rajada de ar, cada suspiro da casa, soava como uma advertência, uma ameaça que não poderia ser ignorada. A casa não estava mais só esperando. Agora, ela estava se reconfigurando, mudando, criando novas formas, novas maneiras de prender as almas que nela entravam. Raquel percebeu que, no fundo de sua mente, ela não estava mais apenas tentando escapar. Não era mais sobre sair, sobre encontrar uma fuga. Era sobre entender o que ela havia se tornado, o que a casa havia feito com ela, e qual era o papel dela nesse ciclo interminável. Ela não podia mais ignorar a verdade. A casa, em sua essência, não era uma construção, não era uma estrutura física. Ela era um ponto de convergência entre o mundo dos vivos e os mortos. A casa existia fora do tempo, como um parasita que se alimentava de energia, de almas, de tudo o que tocava. Ela estava ligada à própria natureza da existência, uma força tão antiga quanto o próprio mundo. E agora, ela estava em busca de algo mais poderoso, algo mais completo. Ethan ainda estava ao seu lado, mas Raquel sabia, com uma certeza amarga, que ele já não estava mais inteiramente presente. Ele era um reflexo de algo maior, algo que agora tomava forma no vazio ao seu redor. A entidade que havia se alimentado de suas almas estava mais forte do que nunca, e sua presença tomava conta do espaço em que eles se encontravam. A casa havia se tornado um organismo vivo, e eles eram partes dela. Não apenas vítimas, mas também seus criadores, seus cultivadores. Cada alma que passava por suas portas alimentava o ciclo, alimentava a sua perpetuação. Mas havia algo diferente agora. Havia uma brecha, uma rachadura no ciclo. Raquel sentia isso. Algo dentro dela estava se rebelando contra a inevitabilidade da casa. Não era mais apenas uma questão de sobrevivência ou de escapar. Era sobre resistir. A casa, com todo o seu poder, não podia mais controlar o que ela havia feito. Algo havia mudado, e Raquel sentiu que ela poderia, talvez, finalmente controlar isso. Não de maneira física, não com a força bruta, mas de uma forma mais sutil. De uma forma que a casa não poderia prever. E então, algo começou a acontecer. A casa, que antes parecia respirar com uma calma sombria, começou a se agitar. O que Raquel pensara ser uma estrutura imóvel, algo fixo, agora estava se transformando, se distorcendo, como se estivesse sentindo a pressão de algo além do seu controle. O ar se tornou pesado, e as paredes da casa começaram a se mover, não como se estivessem sendo moldadas, mas como se estivessem vivas, reagindo a algo desconhecido. Raquel olhou para Ethan, e pela primeira vez em muito tempo, ela viu um reflexo do homem que ele havia sido antes de se perder na casa. Ele olhou para ela com um semblante de confusão, mas também de reconhecimento. Algo em seus olhos mudou. Ele não estava mais apenas uma vítima da casa. Ele estava, de algum modo, conectado ao que estava acontecendo. E então, sem palavras, sem qualquer explicação, ele começou a se mover, com passos hesitantes, em direção ao centro da sala. Raquel. Ele murmurou, sua voz quase inaudível. Mas havia algo nela que a fez se aproximar. Nós podemos acabar com isso. Raquel não entendia o que ele queria dizer, mas uma sensação de clareza a invadiu. Ela sabia que, por mais que o ciclo da casa parecesse eterno, existia uma fraqueza, uma lacuna, uma falha. Eles poderiam acabar com aquilo. Eles poderiam finalmente impedir que a casa se refizesse, que o ciclo se repetisse.
Mas não era algo simples. Não era uma batalha física, uma luta contra uma estrutura. Era uma luta contra algo muito maior, algo que se estendia além dos limites do tempo e da razão. A casa precisava de um sacrifício final, algo que realmente quebrasse o ciclo. Mas o que seria esse sacrifício? Como poderiam colocar fim àquilo? Ethan, mais uma vez, parecia entender sem palavras. Ele se aproximou da pedra central, a mesma pedra que havia sido o ponto de convergência da energia da casa, o ponto de controle. Ele olhou para Raquel, e com um gesto simples, quase reverente, ele tocou a pedra. Imediatamente, a casa tremeu. A sensação de que o mundo estava sendo consumido se intensificou. Mas o que realmente aconteceu, o que Raquel entendeu naquele momento, foi que a pedra não era apenas um objeto de poder. Ela era a chave, o ponto de contato entre as forças que mantinham o ciclo vivo. Eles não precisavam lutar contra a casa. Eles precisavam, juntos, aceitar o que ela era e usar essa aceitação para cortar o elo que a mantinha presa ao mundo físico. Eles precisavam se sacrificar de alguma forma. Não de uma maneira física, mas ao liberar sua própria essência para romper o ciclo. Eles precisavam se tornar parte da casa, mas ao mesmo tempo destruí-la de dentro. E, com isso, o último ato foi dado. A casa começou a se desintegrar, sua estrutura física se desfazendo enquanto suas energias, suas forças, eram liberadas para o além. O ciclo estava sendo quebrado. A escuridão se dissipava, e a luz da manhã parecia finalmente penetrar as paredes que haviam sido corrompidas. Mas Raquel sabia que o que restava era algo que ela nunca poderia esquecer. O sacrifício havia sido feito e o preço foi alto. Mas ela havia conseguido. Eles haviam conseguido. O ciclo da casa, que havia atormentado tantas almas, finalmente chegou ao fim. O que restava não era uma casa, mas um eco distante. Uma memória que se perderia com o tempo. A casa não morreria, mas sua força havia sido destruída. Ela não mais tomaria vidas. Mas Raquel sabia, com um pressentimento amargo, que tudo o que eles haviam vivido, tudo o que havia acontecido ali, nunca seria completamente apagado. A memória da casa, com sua fome insaciável, permaneceria nas mentes daqueles que a haviam encontrado. E em algum lugar, em algum momento, ela poderia retornar. Pois, como tudo o que era eterno, a casa jamais seria esquecida.